Pessoal, agora os Antes vão pirar de vez. O Flamengo aí está disparado na frente como o time mais rico da América Latina e pode aí se igualar ao Real Madrid. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão e ser um dos primeiros a ser notificado, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair uma novidade do Flamengo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Flamengo faturou quase 240 milhões de reais em 3 meses, sem vender ninguém, por pelo menos 5 motivos. Parece ficção, mas é o Mengão em 2025. O clube divulgou seu relatório financeiro do primeiro trimestre e cravou um feito histórico: 236,3 milhões em receitas operacionais entre janeiro e março, maior valor já registrado no período, e tudo isso sem contar negociação de atletas. O crescimento foi de 27% em relação ao recorde anterior, de 2023, e 37% acima de 2024. O motivo de tanto lucro são os direitos de transmissão em alta, bilheteria recheada, patrocínios fortes, uma Flá TV que virou fonte de renda e o novo plano de sócio-torcedor que caiu no gosto da nação. Pela primeira vez desde 2021, o índice que mede a geração de caixa sem efeitos extraordinários ficou no azul no primeiro trimestre, com 7,8 milhões. Um marco que comprova que o Flamengo começa 2025 como exemplo de gestão sustentável. Meus amigos, o Flamengo cada vez mais aí, rico, milionário, né? Bilionário. E até analista, né? Foi analisar aí o motivo do Flamengo estar tão à frente dos demais, né? Tanto que o Flamengo está muito à frente do segundo colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Flamengo? Vamos lá. Assim, pessoal, basicamente, quando eu penso em Flamengo, a primeira coisa que a gente vê é um clube que teve um resultado, a gente brinca aqui, flat, né? 24, 23, 25 provavelmente. São anos que o Flamengo basicamente tem feito o dever de casa, né? Uma receita recorrente acima do bilhão, né? Portanto, um clube que não depende da venda de jogadores, isso é muito positivo. Um clube que, para um orçamento, para um universo, né, de 1,337 bi de reais, você ter um déficit de 1 milhão de reais é nada, né? Um investimento em futebol na casa de 930 milhões de reais. Assim, eu te diria que o Flamengo hoje, ele está fazendo tudo dentro dos conformes, né? Só muito legal você ter falado isso mesmo, né, Chata? Porque praticamente 1,2 bilhão de receita recorrente, né? Então, no levantamento que a gente fez de receita recorrente, é absurdamente o maior do Brasil. 94% da receita é recorrente. Exato, é algo que mostra que o clube vem fazendo um dever de casa, porque a gente tem que pensar nessas receitas como parte publicitária, comercial, match day, plano de sócio-torcedor, venda de produtos, todo o que a gente chama de ecossistema, né? Que traz aí, quando a gente falou aqui de São Paulo, de Corinthians, é o que a gente projeta que esses clubes podem arrecadar, né? Então, quando a gente olha para um clube como o Flamengo, você pensa nisso. O grande problema do Flamengo, Chata, posso só fazer um parênteses antes de você falar sobre o problema, porque tem um lado que é importante valorizar nisso que você falou, né? O Flamengo tá andando quase como um reloginho nos últimos anos aí, né? A receita cresce consistentemente, a receita não recorrente, mas quando você olha na prática, e essa ressalva é muito verdadeira para Flamengo e para Palmeiras, principalmente, chovendo no molhado aqui, você tem que olhar para os pormenores do dia a dia, né? O que isso quer dizer? Que a receita continua crescendo de forma consistente. Que o patrocinador é bem atendido, que o cara renova contrato, que o cara aumenta o valor que ele investe no clube na renovação de contrato, que o sócio-torcedor está sendo bem tratado e o cara vê valor em continuar pagando, o churn do sócio-torcedor é menor, e a venda de camisa também aumenta, que seja um sortimento maior de produto. Então todo o trabalho de formiguinha que é feito no dia a dia se traduz nos grandes números, né? No fim, isso tem que ser valorizado também. Perfeito. Na verdade, o Flamengo é exemplo de gestão aí, né? O Flamengo que é um Flamengo antigo, se você pegar o Flamengo antigo aí de alguns anos atrás, e o Flamengo agora é um exemplo de gestão, né? Saiu da lama praticamente ao topo, né, de dinheiro aí, sendo o líder em questão financeira, né? Então, é o que a gente chama até de mercado de expectativa, né? Hoje uma camisa do Flamengo, eles fazem lá a comemoração do Mundial de 81, em 2 semanas esgotaram todos os produtos, você não consegue mais comprar, então você vai aumentando, o valor dos produtos vem encarecido e tudo mais, mas enfim, qual que é talvez o grande X da questão? O que aconteceu em termos não financeiros no Flamengo em 2024?
deixando um pouquinho essa parte eleitoral de lado, mas você teve um fato muito relevante no Flamengo, eu diria 2, na verdade, que foi a compra do terreno, do gasômetro, né? Então, aqui, deixando em termos claros, né? É uma compra que ela tira um fluxo de caixa do clube. Então, vamos imaginar que o Flamengo tinha mais ou menos 200 milhões de reais de caixa e o Flamengo gasta lá 180 milhões na compra de um terreno. Fazendo paralelo, é quase que, né, nós, pessoas físicas aqui, você tem um dinheiro no banco, vou comprar um apartamento novo, né? Comprar uma casa nova. Eu tenho que usar metade do que eu tenho no banco para dar entrada no apartamento. Exato. E aí depois eu vou ter que ver o que eu vou fazer com o apartamento, né? Se eu vou reformar, se eu vou usar como ele tá. Perfeito. Porque, tudo bem, contabilmente, a compra de um terreno, você não tá, na verdade, gastando dinheiro. Você tá transferindo para o que a gente chama de imobilizado. Então, tudo bem, eu vou tirar... Saiu do caixa, foi para o imobilizado. Tá. Perfeito. Só que eu tenho um edital para a compra desse terreno que me obriga a fazer um estádio. Esse mesmo edital, agora até juridicamente estão tentando flexibilizar com a Caixa, enfim, mas obriga que isso seja feito até 2029, a um custo que inicialmente estava orçado em 2,5 bilhões de reais, mas que, na verdade, a gente aqui sabe como é obra, né? Vai para 4, vai para 5, a gente não sabe. Então, o grande problema aqui o Flamengo hoje, se ele não quiser fazer como o Palmeiras, para ter um sócio, né, em sua arena e ter que sair para ceder shows e tudo mais, dentro desse universo do que o Flamengo arrecada e do que o Flamengo gasta com seu futebol, o Flamengo tem um grande problema para conseguir erguer esse estádio. Sendo que, em qualquer obra, se você está falando em 5 anos, você não pode chegar para construir um estádio e falar, olha, eu vou destinar 300 milhões, a não ser que você vá a mercado de capitais e faça uma operação estruturada, conforme o Pedro acabou de explicar aqui. Então, isso chamou muito a atenção, principalmente num segundo fator, que foi o gasto em elenco no Flamengo no ano de 2024. Então, vamos pensar que o Flamengo, pela primeira vez em 5 anos, não teve uma venda relevante de jogadores, algumas negociações ali ficaram frustradas e tudo mais, e o Flamengo vai lá e gasta 415 milhões de reais na aquisição de jogadores, trazendo Alcaraz, Plata, De La Cruz, Ortiz, para um elenco que já era sabidamente farto. Então, quando você tem esse tipo de diagnóstico, você não olha um clube que está se preparando para fazer uma obra, né, para construir. E aí esse é o ponto que muitas das análises trouxeram isso como ali um alerta, mas que efetivamente não tratam do Flamengo de hoje, mas o perigo do Flamengo de 2025, né? E um ponto importante nisso tudo, né, que se você olhar os 900 e poucos milhões ali de despesa com o departamento de futebol, o Flamengo tem uma despesa com o departamento de futebol que é quase o dobro do Palmeiras em 2024, né, e por hipótese, né, o Grafietti usou essa expressão aqui na primeira vez que ele veio, no nosso episódio número 2, essa ordem de diferença entre o primeiro e o segundo que mais investe é nível de Alemanha, né, de Bayern de Munique, com Borussia Dortmund, com Bayer Leverkusen. Claro que as realidades não são equiparáveis, mas o Flamengo, e a cobrança da torcida, né, o Chatak pode me corrigir aqui se eu estiver errado, o Flamengo, pelo nível de investimento que tem, deveria ganhar mais, é o que a torcida cobra, né. Eu pessoalmente acho que compete muito bem, ganhou a Copa do Brasil ano passado, querendo ou não, né, no meio disso tudo, mas quando você faz um investimento de 400 milhões, tem uma despesa com futebol de quase 1 bilhão, e a expectativa é que você sempre ganhe, você se coloca numa situação mais complexa, né, ao invés de ter uma despesa um pouco mais controlada, né, usando o exemplo nosso aqui como PFs novamente, né, se eu comprei o terreno e vou ter que construir a casa, cara, talvez eu não tire férias por 3 anos, talvez eu pare de sair para jantar, talvez eu, cara, comece a vender umas coisas que eu tenho que eu não preciso mais usar, né, é o caminho inverso que eu tomo, né, não o caminho de gastar mais para tentar ganhar e não conseguir, aí com certeza entra o elemento político do ano eleitoral, né. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que é melhor o Flamengo fazer o estádio sem um parceiro, ou vocês acham que é melhor o Flamengo fazer o estádio com um parceiro e usar esses 10 anos que eles têm no Maracanã, para, por exemplo, alguns jogos não fazer no estádio por conta do show, devido à parceria, e jogar no Maracanã, ou o Flamengo, por conta própria, fazer o estádio e não ficar com essa história de ceder o estádio para shows? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui, tá certo? Perfeito. E isso também mostra que talvez você tenha, assim, um gasto excessivo por uma situação eleitoral, mas que dentro de um espectro geral do clube, né, e eu falo isso até olhando para o Palmeiras hoje, né, o palmeirense e o flamenguista, eles
vão rezar lá de noite e eles prometem que eles não vão viver aquilo novamente. Então, quando você olha para a janela do Flamengo em janeiro, você já viu uma janela praticamente nula, né? O Flamengo faz uma contratação a título oneroso, que é o do Juninho, né? Por 5 milhões de euros, que dentro desse universo de arrecadação é super factível, mas ao mesmo tempo, essa mesma gestão ela vai ter que entender dos desafios daqui para frente. Vou dar um dado aqui para vocês que ninguém está pensando e falando nisso. Mas pelo novo pacote de receitas televisivas, né, dos direitos de transmissão, independente se Libra ou LFU, as discrepâncias foram reduzidas. Talvez não como os clubes queiram, mas é fato que Flamengo, Palmeiras vão arrecadar menos em direitos de televisão. Então vamos pensar, eu tenho o gasto que é o dobro do Palmeiras em gestão de futebol, mas eu vou reduzir a minha receita de televisão. Portanto, eu vou ter que caprichar lá em mais patrocínio, mais direitos de atletas vendidos, mais match day, mais sócio-torcedor, e isso é algo imprevisível, que o clube vai ter que trabalhar dia a dia, e além disso eu ainda tenho que destinar um dinheiro para construir o estádio. Então, hoje, o grande problema não é o que aconteceu no Flamengo, mas é o que a gente pode ter como algo que leve o Flamengo a um patamar mais preocupante, tá? E um pequeno detalhe aqui, que eu acho que é importante só a gente frisar, é que o Flamengo, e aí eu acho que tem que haver essa competição natural, né, entre os principais players do futebol brasileiro. Cara, o Flamengo tem um tempo que não vende um jogador relevante de base, né, e o Palmeiras ali, né, olha, eu tenho uma receita de 800, né, arredondando, e tô ganhando 1.200 todo ano. E você não tá vendendo tanto quanto gostaria, quanto poderia, para se distanciar um pouco mais. Então, quando o Pedro fala assim, o que o Flamengo arrecada, ele tinha que ali em campo estar produzindo, hoje, se você for olhar em números grandes, Flamengo e Palmeiras arrecadam a mesma coisa. Então, aí você tem ainda mais um hiato em gestão esportiva, né? Porque, afinal, a gente fala de finanças, mas ainda são 4 linhas, 2 balizas e 22 jogadores. Pessoal, se o Flamengo vende jogadores igual os caras vendem, o Flamengo tava aí, os caras estavam chorando atrás de fair play financeiro, porque o Flamengo estaria com um time muito mais forte do que já tá, né? Imagina aí, os caras chorando porque o Flamengo tá vendendo muitos jogadores, tá ganhando muito dinheiro e formou um time aí absurdo que ninguém ganha. Se o Flamengo, sem vender jogadores, já está disparado na frente, imagina o Flamengo vendendo um jogador por ano, né? Ao preço de Vinícius Júnior, mais ou menos. Os caras estavam chorando até agora, né? E não para por aí. O Flamengo pensa sim em uma renovação com o Pedro, tá? E aí, o que vocês acham? O Flamengo deve renovar com o Pedro ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Paparazzo Rubro-Negro falou. Vamos lá, notícia do Pedro. O amigo do Pedrosa, nosso parceiro aí, o Vene Casagrande, trouxe uma informação confirmando, né, tem que ser justo, confirmando a informação do Ângelo Furtado, que tem um canal jornalista também, está sempre lá no Maracanã. Ele tinha trazido no dia 24 ele trouxe que o Flamengo retomaria as negociações para renovar com o Pedro. Meus amigos, é o seguinte, eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas o contrato do Pedro vai até o final de 2027, não tem porquê você renovar agora, como falaram também a mesma coisa do Arrascaeta. Só que eu quero trazer uma informação importante, além do Flamengo buscar uma valorização salarial para o Pedro, e aumentar esse contrato até 2030, hoje até 2027, ficaria aí, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Completaria o ano de 25, teriam mais 5 anos aí com o Pedro. O Pedro, ele ainda joga há muito tempo, joga em alto nível, acredito eu, voltou voando, né, depois da lesão e da cirurgia. E uma coisa que é importante a gente dizer, já estava tudo muito bem alinhado para a renovação do Pedro. A diretoria do Flamengo anterior, a gestão anterior, já estava com a renovação negociada e o Pedro se lesionou e operou. Eles desistiram? Não, é uma conduta normal, o jogador está lesionado, está operado, cirurgia séria, você espera o jogador voltar, o jogador voltou, está começando a se destacar, eles já estão iniciando as conversas novamente para renovar o Pedro. Paparazzo, é muito cedo para você renovar um jogador, o contrato dele já é até 2027, você vai botar mais 3 anos, 5 anos e pouco de contrato, é muito cedo? Seria muito cedo se fosse bagre. Um jogador do quilate, da qualidade do Pedro,
Nunca é cedo. Um jogador da qualidade do Pedro, você antecipa e você renova. E aí, pessoal, da qualidade do Pedro, você antecipa a renovação ou você espera mais um ano, deixa para renovar em 2026? O que é que vocês acham? Espera ou já renova com o Pedro por mais 2 anos, até 2030? O que é que vocês acham? Porque o Pedro não é bagre, tá? Ele mostrou profissionalismo, né? Ele mostrou profissional, lógico. O atleta é risco, né? O Pedro, querendo ou não, né? A gente não quer, mas o Pedro pode se machucar novamente, né? Mas a gente viu que o profissional Pedro, ele não vai decepcionar o Flamengo. Porque o que ele fez, mesmo estando machucado, fez lá, botou o departamento médico, fez toda uma adaptação dentro da sua casa para poder voltar antes do previsto. Voltou. E o cara parece que voltou melhor do que estava. Tá melhor do que estava antes o Pedro. O Pedro voltou no nível skill, né? Até drible, fazendo drible. Ele já driblava, mas parece que ele voltou com habilidade a mais, né? Brincadeiras à parte, mas o profissional, né? O profissional Pedro, vale a pena o investimento, né? Vale a pena. Todo profissional, né? O cara não é bagre, o cara já voltou aí praticamente em alto nível, antes do previsto, lógico, e já voltou dessa forma. Ele poderia, sim, estar ali tentando fazer gols, e era normal, né? O Pedro passar 2-3 meses sem fazer gol, era normal, ele estava em fase de adaptação, estava se adaptando, mas não. Nos primeiros jogos o cara já estava metendo gol, já estava driblando, já estava indo para cima, ajudando o time, né? O que falta pro Pedro agora é só ritmo de jogo, porque ele passou 7 meses parado, isso é normal. Mas imagina aí, o cara faltando ritmo de jogo, já tá jogando a bola que tá jogando, imagina quando ele tiver 100%, né? Então, na minha opinião, eu acho que o Flamengo deve sim já antecipar, pelo menos aí no meio do ano, até o final do ano, né? Já no finalzinho, já tentar aí uma renovação do contrato com o Pedro. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E a respeito também aí, né, desse Flamengo aí, multimilionário, multibilionário, né? O que vocês acham? Na minha opinião, se o Flamengo vende um jogador todo ano, que nem os caras lá do São Paulo estão vendendo, os caras estavam chorando, pedindo aí fair play financeiro para o Flamengo, porque ninguém iria ganhar mais nada, nem um título a qual o Flamengo tivesse, os caras não iriam ganhar mais nada, porque o Flamengo iria montar duas seleções no elenco, uma seleção principal e uma seleção para jogar os campeonatos que eles deixariam ali para segundo plano, que também iria disputar, iria buscar. Um exemplo, agora o Flamengo iria montar um time para jogar Libertadores, né? Esse time ia jogar Libertadores, e o time alternativo iria buscar Brasileiro, Copa do Brasil, fácil, porque o Flamengo iria montar 2 seleções se tivesse vendendo um jogador a cada ano, porque dinheiro ia ter de sobra para montar 2 times fantásticos. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!